Para a gente cadastrar aqui um contribuinte, conforme o Código Tributário, colocar as informações do Código Tributário aqui no cadastro contribuinte, eu vou localizar aqui o contribuinte, vou alterar ele. Isso também você pode fazer quando estiver cadastrando o contribuinte. É aqui onde tem o Código Tributário. Código Tributário, a gente vai atrás das informações em que a empresa ela se enquadra, né? A gente pode lançar o Código Tributário do sistema aqui em parâmetros, Código Tributário, tabela do Código Tributário. Tem uma tabela aqui já lançada. Então, todas essas informações você pode jogar e já vincular o contribuinte cadastrado ao Código Tributário. Se ele for uma indústria, se ele for um supermercado, se ele for uma farmácia, se ele for, ou se ele não se enquadrar em qualquer outros ramos, né? Tiver, mas aqui vai ter, por exemplo, aqui no quarto de hotéis, tem aqui até 5 quartos, tantos por cento do VRM, até 6, até por apartamento. Isso vai depender muito também do Código Tributário, né? Aqui nesse Código Tributário, por exemplo, a gente tem a farmácia, supermercado, ele diz que é 4% do VRM por metro quadrado. Então, por exemplo, se eu for informar aqui que essa empresa ela é uma farmácia ou um supermercado, eu clico aqui, procuro aqui comércio, né? Tá aqui, por causa do título lá, comércio, coloca aqui a farmácia drogaria, clique em OK. Aqui ele já puxa a alíquota, que é a alíquota aqui do tipo de 4%, e a unidade de medida eu coloco aqui de acordo com o tamanho lá, que ele diz que é 4% por metro quadrado. Então coloca aqui a quantidade. Se for 40 metros quadrados, então coloca aqui 40 metros quadrados. Porque na hora que eu for gerar a TLL, que é a taxa do alvará desse contribuinte, na hora que eu for gerar e lançar, ele já traz aqui a informação do contribuinte para cá. Ó. Já diz que ele traz o valor do VRM. O valor do VRM a gente encontra aqui em parâmetros alíquotas, né? E a gente pode alterar o valor do VRM. Se for 30, aqui no caso está 30, mas se fosse, por exemplo, 55,50, vou mudar aqui, por exemplo, o valor do VRM, que é o UFIR também, né? Ele pode ser VRM, UFIR. Então, clique aqui, ele já vai trazer o valor que eu modifiquei lá, os 55. Então, ele diz que vai ser os 55, que é o valor do VRM, os 4%, que é os 4% aqui do VRM por metro quadrado, e tem a unidade de medida, que é os 4 metros de medida. Se a empresa, por exemplo, se a empresa Danila aqui, ela fosse um posto de gasolina, né? Digamos aqui, deixa eu procurar aqui posto, não sei se tem posto aqui de gasolina. Posto. Posto de serviço, representante, atendimento, acho que aqui não tem. Mas tem códigos tributários que diz assim, por bomba, por bomba, por quarto. Nesse código tributário já não diz, ele diz até 5, até 6, até 20, né? Mas se for, por exemplo, um posto de gasolina que diga lá que é por 20, que é por bomba, então você coloca a unidade de medida aqui. No caso do Código Tributário, você coloca aqui, você altera, né? E coloca, ele vai vir a alíquota e a unidade de medida é a quantidade de bomba. Tem Código Tributário, por exemplo, que no caso de hotéis, ele diz que é por quantidade de quarto. Então, você coloca aqui a unidade de medida, a quantidade de quarto. Aqui está dizendo que ele diz até 5 quartos, né? Mas então você colocaria aqui a quantidade de quarto. E aqui você puxaria já ali dos estabelecimentos, no caso dos hotéis aqui, né? Isso que é até de 6 a 20. Se ele viesse lá, aqui ele já traz a alíquota aqui dizendo que nesse caso aqui, que é até 20, ele diz que é 20% do VRM, ele traz aqui a alíquota de 200%, na unidade de medida seria 1, aqui nesse caso, né? Quando ele diz assim, que é 200% do VRM, então a unidade de medida aqui é 1 e a alíquota fica ali os 200%.
Mas se ele disser assim, é tantos por cento por, no caso, por bomba ou por metro quadrado, então você coloca a unidade de medida, a quantidade que diz no Código Tributário, certo? Porque tem Código Tributário que trabalha de várias formas. Tem Código Tributário, por exemplo, que trabalha com valor. Ele tem esse campo aqui, o valor. Na hora de cadastrar, você, em vez de colocar a alíquota, você coloca o valor. E aí ele já puxaria para cá o valor. A unidade de medida seria sempre 1, e aqui o valor, que é o valor aqui do Código Tributário. Então, se o Código Tributário for por valor, não for por alíquota, não for usando a alíquota de VRM nem de UFIR, no lugar aqui da alíquota, onde cai a alíquota, que a unidade de medida vai ser sempre 1, e no lugar da alíquota vai ser exatamente o valor. E aqui tem o ISS também, que você pode colocar também o ISS. Se o município for 5%, você pode colocar o ISS por contribuinte. Vai ter contribuinte, por exemplo, que é 3%. Apesar dos parâmetros e alíquotas aqui, a gente ter o valor da alíquota do ISS, que é de 5%, você pode colocar também no contribuinte, mudar a alíquota dele. Porque aí quando você for gerar a nota fiscal, ele vai pegar a alíquota, não a alíquota do sistema, mas a alíquota do contribuinte que está cadastrado aqui, certo? Então é aqui as informações, onde a gente configura o código tributário do contribuinte e a alíquota do ISS.